Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Vamos voltar aqui, né? E vamos falar agora de um tema importantíssimo, que é a parte de repartição de competências, né? A divisão de competências, seja competência administrativa, né? Seja competência legislativa, perfeito? Que a gente vai trabalhar primeiro, antes de tudo, antes da gente começar o artigo 17 ali, que fala de competência dos estados e dos municípios, a gente tem que observar a nossa Constituição Federal, tá? Então a gente vai trazer ela aqui, perfeito? Na verdade, eu vou fazer aqui um quadrinho para vocês. Isso daqui eu acabo já falando na parte constitucional, tá? Mas não custa nada lembrar. Bota aí, ó, repartição. A gente vai ver que a Constituição do Estado do Pará acaba repetindo, né, o que diz a Constituição. Perfeito? A Constituição Federal, tá? Então, bota aí, repartição de competências. Maravilha, tá aqui, né? Então, repartição de competências, perfeito? Aqui, no primeiro momento, eu vou falar as competências da União e até que ponto os estados, o Distrito Federal e os municípios participam. Entendeu? Então, quando você entrar na Constituição do Estado do Pará, quando a gente começar a ler o artigo 17 e artigo 18 das competências dos estados e dos municípios, você vai ver assim, porque a Constituição Federal falou dessa forma. Ponto, acabou. Então, vamos lá. Na repartição de competências da União, tá aqui, ó, União, a gente tem as competências administrativas, que são os artigos ímpares, né? O artigo 21 e 23 da Constituição Federal, e a competência legislativa, que são os artigos pares, artigo 22 e artigo 24, né? Então tá aqui, ó. Então, o que a gente observa? Primeiro, artigo 21 e artigo 23, perfeito? Essas são as competências da... Olha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você, ó. Marcar para você lembrar disso na hora da prova. Essa é a competência da União. Ué, mas professor, não estou estudando a Constituição do Estado do Pará? Tá, mas eu tenho que falar assim, ó, a competência da União, mas até que ponto o Estado do Pará participa nessa competência. Perfeito? É isso que você tem que tomar cuidado na hora da prova. Então vamos lá. A competência da União... A gente tem a competência do artigo 21, que é a competência exclusiva, somente a União pode exercer. Então, agora a primeira pergunta. Alguma competência administrativa exclusiva da União está para o Estado do Pará, para a Constituição do Estado do Pará? Não. Por quê? Porque é somente a União. Por exemplo, material bélico, emissão de moeda, né? Então, rodovias federais, telecomunicação. Então, esses serviços públicos são mantidos exclusivamente pela União. Quem presta é a União, acabou, tá? E aí a gente tem também as funções, né? As competências de chefe de Estado, que aí não é a União, é a República Federativa do Brasil. Declarar guerra. Já pensou? O governador do Estado do Pará vai lá e, vou declarar guerra. Não pode, meu amigo. Isso daí é o presidente da República como chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil, né? Então, essa competência aqui é competência exclusiva, tá? Porém, aqui é somente a União. Já no artigo 23, é competência comum. Aí, ó, a palavra, ó, é competência o quê? Comum. Peraí, deixa eu fazer um negocinho aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer, não. Então, eu quero que você pegue o artigo 17. O artigo 17, né, da Constituição Estadual fala exatamente da competência comum. Ó. Artigo 17 da Constituição do Estado do Pará. Perfeito? O artigo 17 fala exatamente, ó, se você pegar o slide aí, é a competência comum dos estados e dos municípios. Porque essa competência comum, ou também para a tua prova, competência material de prestação de serviço público, de atividade, de execução, eu não estou falando de legislar, porque legislar está aqui, tá? Essa competência de prestação de serviço público é comum porque é de quem? Da União, dos estados, do DF e dos municípios.
Então, ó, se você pegar aqui o slide, você vai... Eu não vou poder passar o slide agora, porque se eu passar o slide e voltar lá para o artigo 17, você vai poder passar aí. Mas eu não posso passar aqui não, porque senão apaga esse negócio aqui que eu fiz bonitão, né? Esse daqui. O artigo 17 fala assim, da Constituição agora do Estado do Pará. É competência comum do Estado do Pará e dos municípios, dentro do Estado do Pará, com a União. Aqui é em regime de cooperação, perfeito? Então, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção, garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras, os bens, o valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais, notáveis e sítios arqueológicos, né? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico, cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, proteger o meio ambiente, combater a poluição de qualquer uma das suas formas, preservar a floresta, a fauna, a flora, fomentar a produção agropecuária e o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradia, né? Melhoria de condições habitacionais e saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social de setores desfavorecidos, registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direitos, pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Olha aí. Então, o que a gente observa aqui? A gente está observando que nessa competência comum, você pensa assim, pô, tem o Ministério da Saúde, tem a Secretaria Estadual de Saúde e tem a Secretaria Municipal da Saúde, porque cuidar da saúde e assistência às pessoas com deficiência é competência de quê? De todos. Proteger o meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o patrimônio público, as obras de arte, zelar pela guarda da Constituição, né? Programas habitacionais, saneamento básico, educação para o trânsito, pronto, tu já matou aí um monte de questão de prova, né? Competência comum, é competência da União, dos estados, DF, dos municípios. Aí a Constituição Federal fala e o Estado do Pará o quê? Repete, beleza? Maravilha, então. Então a gente viu aqui o artigo 17, a competência comum do Estado do Pará. Agora eu vou para a competência legislar, tá? A competência legislativa que está no artigo 22 e artigo 24. Na competência legislativa do artigo 22, compete privativamente à União. A competência o que é? Privativa. Como regra geral, somente a União. Olha a diferença da exclusiva para a privativa, olha a diferença aqui. É que essa daqui não tem exceção. Essa dali, privativa, tem exceção. Pode ser atribuído para os estados? Pode. Desde que a União delegue. Olha a diferença. Cuidado com isso na hora da prova. Se ela não delegar, o Estado não mete a mão. Direito penal, direito civil, direito eleitoral, direito do trabalho, né? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá bom? Maravilha, então. Agora a gente vem aqui para o artigo 24, na competência legislativa, que é a competência concorrente. Na competência... Aí a pergunta é, professor, então na competência legislativa privativa, tá onde no estado do Pará? Aí você não vai o quê? Achar. Você vai ficar assim, ué, caramba, o artigo 18 fala que compete aos estados, concorrentemente à União, legislar, não fala, né? Então, na verdade, se a gente parar para pensar, não está na Constituição do Estado do Pará. Por quê? Porque ela não vai definir o que a União vai delegar, né? Ela não sabe. Mas a competência concorrente, a União estabelece o quê? A norma geral, né? Então, a norma geral. E o Estado do Pará e o determinado Estado vai o quê? Suplementar essa norma geral. Então, a pergunta agora que não quer calar é o seguinte. Por exemplo, na Constituição Federal, tem lá no artigo 24, deixa eu pegar o artigo 24 aqui da Constituição
federal, tá? Fala assim no inciso 16 do artigo 24. Compete concorrentemente à União, Estado, DF, né? Organização, garantias e direitos e deveres das polícias civis. É como se falasse assim, olha só, a gente vai ter um estatuto federal tratando das garantias, organização, vedações, direitos de todos os policiais civis do Brasil. Eu, União, vou editar a norma o quê? Geral. E os estados vão suplementar essa norma geral. Perfeito? Então, o que a gente tem na Constituição do Estado do Pará? A gente tem isso aqui. A gente tem o Estado do Pará suplementando essa norma geral. Perfeito? Então, a gente vai para o artigo 18. Bota aí, artigo 18. Compete ao Estado, concorrentemente, legislar sobre direito tributário, direito financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Pronto. É competência de criar uma lei concorrentemente com a União. Orçamento, juntas comerciais. Se você pegar o artigo 18, está exatamente cópia do artigo quê? 24 da Constituição. Beleza? Então, juntas comerciais, custas, serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, de recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, né? Tudo isso daí você vê no artigo 24 da Constituição Federal. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, cuidado. Responsabilidade por dano ao meio ambiente é competência legislativa. Proteção ao meio ambiente é uma atividade o quê? Comum, é administrativa, é da União, do Estado, DF, dos municípios. Cuidado com isso. Responsabilidade é punir. Punir por meio de lei, né? Educação, cultura, ensino e desporto, criação e funcionamento de processos juizados por pequenas causas, procedimentos em matéria processual, previdência, proteção, defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância, à juventude e ao idoso, organização, garantia de direitos e deveres das polícias civis. Olha, inciso 16 aí, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Aí tira uma cópia, né? Bate uma foto, né? Na verdade dá um print, né? Dá um print aí nessa parte aí que eu vou apagar agora, tá? E a gente tem que lembrar da competência concorrente. A gente tem que lembrar aqui dessa competência concorrente. E aqui, deixa eu apagar aqui, ó, bate a foto, tá? Nessa competência concorrente, ó, concorrente, a União, bota aí, ó, a União estabelece a norma geral e os estados vão o quê? Suplementar essa norma geral. Perfeito? Aí a pergunta é, e se a União, porque até hoje ela não editou a norma geral que trata da Polícia Civil. Aí, no caso da omissão da União, olha aí a palavra, né? Omissão da União. Os estados, eles têm a competência legislativa plena. O que quer dizer? Como é que o estado vai suplementar uma coisa que não tem norma geral? Ele vai editar tudo. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, vimos aqui o artigo 17, artigo 18, né? Artigo 19 acrescenta, né? O Estado poderá celebrar convênios com a União, com outros estados e com municípios, dando conhecimento e remetendo à Assembleia Legislativa cópia de seu conteúdo no prazo de 15 dias, contar de sua celebração. Vou pegar aqui da parte de organização regional, tá? Mas antes, para a gente fechar, eu vou falar no artigo 20 da administração pública e depois eu vou falar na parte de organização. Na verdade, a Constituição Estadual criou regras gerais para os municípios, mas eu queria falar também sobre a administração pública, que é o artigo 20 da Constituição do Estado do Pará. Sim, é o artigo 20, bota aí, ó. O artigo 20, ele tem regras ali que, tranquilo, a gente não tem muita dificuldade, né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes do Estado e dos municípios, obedecerá ao princípio da
Aí vem, ó, princípios voltados à administração pública. Princípios, né? Aí a gente lembra legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e... Opa, botei um E aqui a mais, o que eu fiz aqui, meu Deus? Tá bom, deixa eu apagar aqui rapidinho. Errei o limp, né? Aqui, ó. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Aqui, ó, o artigo 20 fala exatamente isso. Se tu pegar a sua Constituição do Estado do Pará, a administração pública direta e indireta, qualquer um dos poderes dos estados, dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Só que ele acrescenta mais 2 P's, entendeu? Que é o quê? A publicidade, né? Na verdade, um P. Além da publicidade, ele bota participação popular. Então, você vai botar mais um P. Primeiro princípio, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e participação popular. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, né? Pode vir. E aí, pô, o princípio da legalidade, somente fazer aquilo que está previsto em lei. Até aí, básico. A administração pública tem a legalidade no sentido estrito, somente fazer aquilo que está previsto em lei. Se não tiver lei, é ilegal, não pode fazer. Impessoalidade é o princípio ligado à finalidade. A finalidade da administração é buscar sempre o interesse público. Então, se ele agir buscando interesse privado, interesse próprio, interesse de outrem, não é impessoalidade, né? Fere o princípio da impessoalidade. Já a moralidade é o conceito da boa-fé, da ética, do respeito ao bem comum, tá? Publicidade está ligada à transparência. Tanto é que se você pegar o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 33 e o inciso 60, vai falar exatamente sobre o princípio da publicidade, que o Estado somente pode restringir a publicidade quando tiver envolvido a segurança do Estado ou da sociedade. Perfeito? Então, por exemplo, você é policial civil, o cara chega lá, o repórter vai te entrevistar perguntando se aquele bandido, que é muito perigoso, que conseguiu ser capturado pela polícia, que já estava indo para a fronteira do Paraguai, e aí você conseguiu, né, o pessoal lá, a equipe conseguiu prender, e aí ele vai ter que ser removido, ele vai sair, né, sair de um determinado presídio do Pará e vai para o presídio de segurança máxima em determinado estado. Como vai ser a transferência desse cara? Vai ser por terra, né? Vai ser carro, vai ser avião, vai ser por navio, vai ser como? Isso você não vai responder para o repórter. Por quê? Porque a segurança do Estado, da sociedade, fala mais alto, tá? Beleza? Então, cuidado com isso. Isso é o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. E o inciso 60 fala da publicidade voltada aos atos processuais, que aí é ligado à Justiça, ao Poder Judiciário do TJ do Pará, que tem que observar o quê? A publicidade dos atos processuais. Essa é a regra. Tribunal do júri é público. Você pode ir numa audiência? Pode. Porém, quando envolver a intimidade ou o interesse social, aí o juiz pede o quê? O segredo de justiça. Não é? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? E a eficiência, adequação aos meios afins, atendendo maior rapidez, celeridade, eficiência, né? Na prestação do serviço público. E a participação popular é exatamente voltar às ideias da sociedade participando junto ao governo do Estado do Pará, né? Então, esse é o objetivo. Participação popular é ter os conselhos populares, conselhos onde tem representante da sociedade civil, tá? Plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei, perfeito, também é participação popular, é até a soberania popular, né? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Falei pra caramba, né? Deixa eu continuar aqui. Falei dos princípios da administração pública que estão no artigo 20, né?
Os servidores públicos, também é o artigo 28, dá uma lida, mas não tem nada de muita coisa, né? E aí eu vou... Artigo 31 também, aos estados. Artigo 31, esse daqui que eu queria falar, que trata da Polícia Civil. Ali, artigo 31, bota aí, ó. Artigo 31 vem falando da Constituição do Estado do Pará, vai falar que o Estado e os municípios asseguram aos servidores públicos civis, né? Na verdade não é a Polícia Civil, né? Os servidores públicos civis, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos. Então, vencimento nunca inferior ao salário mínimo, né? Fixado em lei nacionalmente unificado, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, adicional de interiorização na forma da lei, salário família, né? Trabalho de no máximo 44 horas semanais, tá? Repouso semanal remunerado preferencialmente os domingos, entre outros, né, direitos ali que assegurem, tá? Já dando uma dica para vocês em relação à aposentadoria, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque reforma previdenciária ocorre demais, então deixa isso daí, pega ali o que está na Constituição Federal no artigo 40, tá? E vamos para o artigo 50, que trata da organização regional, perfeito? A organização das regiões, né, dos municípios, tem por objetivo o planejamento regionalizado para o desenvolvimento econômico e social, a articulação, integração e desconcentração e descentralização de diferentes níveis de governo e das entidades da administração pública direta e indireta com atual na região, gestão adequada dos recursos naturais e a proteção ao meio ambiente, integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum, redução das desigualdades sociais e regionais, né? Participação da sociedade civil organizada no planejamento regional, bem como a fiscalização dos serviços e funções públicas de interesse comum na forma da lei. A organização regional será regulamentada mediante lei complementar. Dentre outras disposições, instituirá a regionalização administrativa, estabelecerá seus limites de competências e sede. Por que isso? Olha aqui, ó, o parágrafo 2º. O Estado poderá... Isso daqui está no artigo 25 da Constituição. Parágrafo 3º, tá? Então, copiando o artigo 25, bota aí, ó, artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala que o Estado poderá, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por grupamentos de municípios limítrofes, né? Para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. E os municípios que integrarem seus grupamentos previstos neste artigo não poderão nem terão limitada sua autonomia política, financeira e administrativa, né? O Estado do Pará é dividido em municípios, dotados de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição Federal e por esta Constituição. Os municípios, eles regem por lei orgânica, né? Que tem que seguir as regras estabelecidas na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Pará, né? O município rege por lei orgânica, votado em 2 turnos, dentro do quê? Da Câmara Municipal, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Cuidado com isso, tá? A lei orgânica é aprovada na Assembleia Legislativa. Errado, tá? Que a promulgará respeitando os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. E a promulgará a Câmara Municipal, né? Para a execução de suas leis, serviços ou decisões, o município poderá celebrar convênios e acordos com a União, o Estado e outros municípios. Através de lei municipal, conforme dispuser a lei federal, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações. Os municípios poderão modificar os seus limites territoriais se houver acordo entre os prefeitos dos municípios interessados, ratificado pelas respectivas câmaras municipais e referendado pelos eleitores domiciliados na área de plebiscito, né? Então,
o artigo 55 ele meio que mudou a regrinha ali um pouquinho do jogo, mas o que a gente observa? A gente tem que pegar, para ser criados os municípios, bota aí, ó, municípios, né? Para ser criados os municípios, a gente vai lá no artigo 18, parágrafo 4º, né, da Constituição Federal, artigo 18, parágrafo 4º, que fala assim: a incorporação, a criação, incorporação ou fusão ou desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual. Então, primeira coisa, para ser criado o município, tem que ser por meio de quê? De lei estadual. Só que, na verdade, eu quero que você entenda que eu estou botando aqui, só que, na verdade, o procedimento é o contrário, tá? Aí fala assim, por lei estadual, né? Dentro do período determinado de lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Então, o que você observa? O artigo 55 não está em consonância com a Constituição Federal, porque o plebiscito, se a gente, deixa eu apagar aqui, eu vou botar na ordem, tá? Que aí vai ficar mais tranquilo para vocês. Primeira coisa, consulta prévia, plebiscito, né? Então, população. Fazer um plebiscito com a população. População aqui é no sentido estrito, né? Os cidadãos. Beleza. Se você reparar, o artigo 55, ele vai falar exatamente que os municípios poderão modificar os seus limites territoriais se houver acordo entre os prefeitos dos municípios e referendados pelos eleitores. Não. Primeira coisa é a consulta prévia à população diretamente interessada. Perfeito? Aí você vai depois até pensar em acordo entre os prefeitos. Mas se não tiver acordo, problema, né? Então, o artigo 18, continuando. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos após a divulgação do estudo de viabilidade municipal apresentado e publicado na forma da lei. Primeira coisa é o estudo de viabilidade municipal. Segunda é o plebiscito, é a população diretamente interessada. Depois é criado a lei estadual, né? Dentro do período compreendido entre a lei complementar federal. Então, primeira coisa, a gente tem que ter a União criando a lei complementar para eu poder, dentro desse período, criar a lei estadual. Porém, não foi criada até hoje a lei complementar e vários municípios foram criados, né, por meio de lei o quê? Estadual, mesmo não tendo o quê? A lei complementar federal, tanto é que sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade aqui por omissão, né? E acabou criando o artigo 96 do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Então, cuidado com isso na hora da prova. O artigo 55 fala que poderão modificar seus limites se houver acordo entre os prefeitos. Isso daí não tem previsão constitucional, tá? Ratificados pelas respectivas câmaras municipais, não é, né? E referendado pelos eleitores domiciliares na área de plebiscito. Não é referendados, é consulta prévia. Então, primeira coisa, vamos fazer um plebiscito. Viabilidade, ver que aquele município pode ser criado, né? Vai ter dinheiro, vai ter orçamento. Beleza, plebiscito. Foi feito plebiscito? Maravilha. Então, envia um projeto de lei estadual dentro do período criado pela Lei Complementar Federal, tá? O plebiscito que trata esse artigo será realizado dentro de 90 dias, contado da publicação do ato em que o aprovou, e as despesas decorrentes de sua realização serão custeadas pelo Poder Executivo Estadual. Não havendo um acordo previsto no caput deste artigo, até 120 dias após o protocolo da proposta, o processo poderá iniciar por solicitação de 15% do eleitorado da área territorial interessada, exigido parecer técnico sobre a viabilidade econômica do município, do qual faz parte a área em questão. Satisfeitas as condições do parágrafo anterior, a Assembleia Legislativa funcionará como árbitro, decidindo sobre o plebiscito, independente de suas outras atribuições. Além de requisitos mencionados neste artigo, a modificação dos limites territoriais dos municípios depende de lei estadual, tá? Além das competências, do exercício da competência comum com a União e com os estados, de sua competência tributária, né? Os municípios podem recolher IPTU, ISS, né?
previsto na Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, nome de rua, horário de coleta de lixo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, né, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar os balancetes fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos, observada a lei estadual, organizar e prestar diretamente sobre regime de concessão ou permissão em serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial. Manter cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Promovendo que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle de uso e parcelamento da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Os municípios poderão instituir fundos municipais de desenvolvimento para executar as funções públicas de interesse comum, né? Então, fechamos aqui. E aí, aqui o artigo 58 fala do Poder Legislativo Municipal, que é composto pela Câmara Municipal, constituída de vereadores com idade mínima de 18 anos, né? Tem que ser brasileiro, não pode ser estrangeiro, né? Pode ser brasileiro naturalizado, no gozo dos direitos políticos, tá? Eleitos pelo povo. A Câmara Municipal reuniciar anualmente as famosas sessões ordinárias, né? Em 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro, tá? As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábado, domingo ou feriado. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito ou por seu presidente ou a requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. A fiscalização, essa parte aqui é importante, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios será exercida pela Câmara Municipal. Então, olha aqui, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos municípios. Opa, parou, dá um pause, né? O que a gente tem? A gente tem o famoso controle externo. Controle externo, quem exerce é a Câmara Municipal. Mas quem vai auxiliar no sentido de dar auxílio, suporte, né, de conhecimento técnico, é o famoso Tribunal de Contas dos municípios. O que é isso? Esse Tribunal de Contas dos municípios é do Tribunal de Contas do Estado. Cuidado com isso, tá? Que ele tem esse desdobramento exatamente para exercer o auxílio do Tribunal de Contas dos municípios, tá? Então tem o Tribunal de Contas do Estado para ver a conta do Estado do Pará e tem o Tribunal de Contas dos municípios para cuidar das contas de todo município, beleza? Então, o que diz a Constituição Federal? A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, né, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Até aí, perfeito. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos e tribunais de contas dos municípios, onde houver. Perfeito? Então, temos a possibilidade de tribunais de contas dos municípios. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar deixarão de prevalecer 2 membros da Câmara. As contas do município ficarão durante 60 dias, né? É vedada a criação de tribunais, conselhos, órgãos de contas em âmbito municipal, tá? Os prefeitos e presidentes das câmaras municipais ficam obrigados a apresentar balancete, né? Artigo 75 é vedada a criação de tribunais, conselhos de contas municipais. E aí a gente fecha por aqui. No próximo bloco a gente continua. Tá, galera? Um forte abraço aí e bons estudos.